Olá, eu sou Adamec Guimarães e você está no canal Física MLT. E para esse vídeo vamos dar continuidade à resolução da prova do ITA, primeira fase. Vamos lá? É a questão de número 5. Vamos para o enunciado? Na sua obra Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, Galileu Galilei cita a variação de tamanho aparente de Marte no céu como uma evidência de que os planetas não orbitavam a Terra. Simplício. Mas quais são os indícios de que ele se move em torno do Sol? Salviati. Isso se conclui para os três planetas superiores, Marte, Júpiter e Saturno, a partir de eles se encontrarem sempre muito próximos à Terra quando estão em oposição ao Sol, e muito distantes quando estão em conjunção. E estas, aproximação e afastamento, têm tanta importância que quando Marte está próximo, vê-se 60 vezes maior que quando está afastadíssimo. Mariconda, 2011, página 404. Com base nos dados disponíveis no trecho e sabendo que a razão apontada por Galileu refere-se à área aparente de Marte visto da Terra, assinale a alternativa que contém a melhor estimativa do período de revolução de Marte ao redor do Sol em meses terrestres. Bom, aqui nós vamos utilizar a terceira lei de Kepler, que trata aí do quadrado do período e o cubo do raio médio, tá certo? Bom, nós vamos utilizar aqui um artifício bem interessante aqui por parte do ângulo, tá? Vamos ver? Olha só. Vamos pegar aqui a Lua e aqui uma pessoa observando a Lua. Para observar a Lua, você tem aqui os raios que estão aí saindo dos pontos diametralmente opostos da Lua, chegando até o olho do observador, formando um certo ângulo θ, tá certo? Bom, mas é claro que esse θ aí, que você está observando, eu posso, com uma boa aproximação, pegar a distância da Lua, pegar o diâmetro da Lua e definir esse θ aqui como sendo a razão entre o diâmetro e a distância da Lua, tá certo? Melhor seria se, claro, se eu tivesse pegado aqui, olha só, uma curvatura, tá certo? Uma curvatura aqui, tá certo? Aí, sim, eu teria uma definição mais exata de θ em radiano. Porém, aqui eu estou pegando uma linha reta, mas essa aproximação é válida uma vez que a distância de um observador na Terra, claro, e até a Lua é muito grande. Então, com boa aproximação, eu posso afirmar que θ vale aproximadamente essa razão. O artifício que eu vou utilizar aqui é o que nós chamamos de ângulo sólido. Olha só, você não observa simplesmente aqui ao longo do diâmetro somente. Você está observando a área da seção transversal da Lua, tá certo? Você está observando a tela do seu dispositivo, é isso que você está enxergando. E para isso, você tem aqui um ângulo que nós vamos chamar de ângulo sólido, tá? Porque você observa uma área, tá certo? E tal como nós definimos o ângulo em radiano, mais ou menos dessa forma, que aqui eu aproximei, nós vamos definir o que vem a ser o ângulo sólido. Nós vamos pegar aqui, olha só, chamar de ômega aqui maiúsculo, tá certo? Pegar a razão entre a área e a distância ao quadrado, tá certo? Não é simplesmente pegar o ângulo em radiano e elevar ao quadrado, não é bem assim, tá? Fica próximo, mas a definição exata do ângulo sólido seria pegar a área, só que eu teria que pegar a área da calota esférica, tá certo? De uma esfera centrada aí no observador, tá? Novamente, eu estou pegando aqui uma aproximação. O que o observador está enxergando é a área da seção transversal aqui da Lua, tá certo? Seria πd ao quadrado sobre 4, tá? Mas não preciso utilizar aqui formalmente a área, tá certo? Bom, aqui definido dessa forma, o ângulo sólido ele é dado em estéreo radiano, tá certo? Vamos prosseguir aí com a nossa resolução, vamos lá? Então vamos pegar aqui os planetas em oposição, na verdade, Marte em oposição ao Sol, tá certo?
Bom, olha só. Vamos pegar aqui Galileu lá na Itália, observando Marte. Segundo o ângulo sólido, ômega 1, tá certo? Bom, quem é ômega 1? Vamos definir esse ângulo sólido ômega 1? Vamos pegar aqui a distância entre a Terra e o Sol, chamar aqui de RT. A distância de Marte até o Sol, RM. Na verdade, eu estou pegando o raio médio da órbita, tá certo? Chamando de RT e RM, tá? E qual seria a distância entre a Terra e Marte? A diferença, tá certo? Entre os raios das órbitas, ok? Bom, vamos chamar de ômega 1, então, a razão entre a área vista aí por Galileu e a distância elevada ao quadrado, tá? Agora, vamos pegar aqui Marte em conjunção com o Sol, ou seja, a Terra estaria lá do outro lado do Sol, não é isso? Então, vamos pegar aqui, novamente eu tenho aqui a distância, né, o raio da órbita, né, o raio médio da órbita até o Sol, tá certo? E tá aí, olha, o Galileu novamente observando aí Marte a partir da conjunção, tá? Claro, desde que o Sol não esteja obstruindo aí a vista de Marte, tá certo? Então, olha, vamos definir esse outro ângulo aqui, ó, ômega 2. Repare a diferença desses ângulos sólidos, tá? O que aparentemente Galileu está enxergando é uma área menor. Claro, porque esse ângulo sólido é menor. E o ângulo, ele tem a ver, esse ângulo sólido ele tem a ver com a área que está sendo observada, tá certo? Então, ômega 2 vai ser a área dividida pela distância, que a distância agora vai ser RT mais RM, tá certo? Então, o que nós temos? Aparentemente, para observar uma área aqui, olha, em ômega 1, 60 vezes maior do que ômega 2, aqui, olha, essa relação que eu vou pegar, tá certo? Você poderia ter pegado uma relação diferente, tá? Você poderia até pegar aqui e achar aqui um raio aparente para a área da seção transversal de Marte, tá certo? E resolvido o problema também de forma semelhante. Dessa forma aqui é mais imediato, porque eu encontro aqui, olha, a distância entre Marte e o Sol. Eu vou precisar dessa distância, tá? Então, resolvendo a equação aí, olha, eu vou encontrar, usando o que foi dado lá no começo da prova, em que a raiz quadrada de 60 vale aproximadamente 7,7, assim foi dado no início da prova. Eu vou encontrar aqui, então, que o raio da órbita de Marte vai ser aproximadamente 1,3 o raio da Terra. Ou melhor dizendo, o raio da órbita da Terra. Tá certo? Ok? Bom, agora eu vou utilizar aí novamente, como eu falei, né, a terceira lei de Kepler, perdão, quadrado do período proporcional ao cubo do raio médio. Tá? E já vou pegar a razão entre os períodos, ou melhor dizendo, entre os quadrados dos períodos e os cubos dos raios. Tá certo? Então tá aí, olha. Vai ser o cubo de 1,3, tá? Essa razão aqui do lado direito, tá certo? Bom, efetuando os cálculos, já extraindo a raiz quadrada para você achar o período de Marte em função do período da Terra, eu vou ter 1,3 elevado a 3 meios, isso vai me dar aproximadamente 1,48, tá? Que eu tomei a liberdade aqui já de aproximar para 1,5 e achar, então, em termos dos 12 meses, que é o período aqui de translação da Terra em torno do Sol, eu vou achar 18 meses aí para o período de translação de Marte em torno do Sol, o que vai me dar aí como resposta a letra B. Tá certo? Bom, então tá aí, olha, nós utilizamos esse argumento aqui, esse artifício aqui, usando aqui o ângulo sólido, tá? Porque o ângulo sólido, ele tem a ver com a área, tá certo? Assim como o ângulo normal, o radiano, tem a ver com o arco de circunferência, tá? Claro, devido aqui, dado aqui as distâncias, você vai ter essa proporção, não tem jeito, tá? Então tá aí, olha, uma questão bem interessante, tá certo? Eu peguei aqui, olha, um atalho para resolver essa questão. Do contrário, você teria que fazer um pouco mais de conta, tá certo? O que você achou dessa questão? Fácil, média, difícil? Coloque aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e dá o seu joinha. Até a próxima!